Poderia deixar de agradecer e parabenizar a curadoria aqui do Parlatório. E aí não só, pessoal, pela organização e excelência de sempre, mas também pelo cunho social. Eu acho que quando tanta gente boa em suas áreas de especialização, como as que eu estou vendo aqui, que me antecederam, inclusive, se juntam para debater um tema tão relevante quanto o combate à corrupção, todos ganham, né? Queria agradecer aqui também pelas palavras iniciais o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Michel Temer, assim como o general Santos Cruz, e todos os amigos aqui que me precederam. Caro ministro Moro, obrigado pela disponibilidade, parabéns pela trajetória, admirável até aqui, e torcemos muito que siga nessa jornada e na mesma conotação. Um breve contexto só para introduzir minha pergunta. Tenho mais de 20 anos apoiando empresas em serviço advisor, sendo que desde 14 tenho focado em processos de inteligência e investigação corporativa, mesmo ano, inclusive, que teve início a operação, né, Lava Jato, no dia 17 de março. Como todos sabem aqui, mesmo em comparação a casos congêneres de corrupção, como o da FIFA, do ex-presidente panamenho, o Ricardo Martinelli, Operação As Mãos Limpas, que foram várias vezes citados aqui, a Lava Jato tem sido, por muitos, considerada a maior operação anticorrupção do mundo, principalmente se a gente levar em consideração os desdobramentos e aquilo que a gente conseguiu de repatriação. Eu vi algum comentário sobre o dano da fraude. Tem uma pesquisa, pessoal, da CFE, de 2020, fala que a fraude, assim como os atos de corrupção, corroem algo em torno de 5% da receita bruta anual das empresas. Foi uma pesquisa global. E elas têm uma duração média de 16 meses, né? Bom, tendo em vista isso, como legados no âmbito corporativo, tenho visto, pessoal, muitas boas ações e discussões, como, por exemplo, ressignificar o nosso jeitinho brasileiro, né? Aquele de levar vantagem a qualquer custo, focando nas nossas qualidades, mas sem, no entanto, abrir mão da ética. E, ministro, sobre o que o senhor falou sobre os excessos, eu sempre lembro do princípio da igualdade, né? De tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual para torná-los iguais, né? Fazendo um paralelo com a operação, observei que para tratar os desiguais de forma desigual, e aqui eu estou falando dos agentes corruptos, a Lava Jato em si, ela utilizou como uma opinião pública uma das manobras muito fortes, né, em prol da operação como um todo. E a consequência disso foi um batalhão de pessoas indo para as ruas com o senso comum de um basta à corrupção. Né, foi fundamental no apoio da operação, principalmente quando os réus eram pessoas poderosas, como mencionou nosso querido ministro, presidente Fernando Henrique. No contexto atual, alguns com quem converso, e até o presidente Michel Temer mencionou isso, acham que essa janela, ministro, essa janela de oportunidades no combate à corrupção, de uma forma mais ampla, obviamente, ela fechou. A gente tem as 10 medidas que foram destroçadas. A OCDE recentemente sinalizou que observa o Brasil regredindo nas ações de combate à corrupção. Então, a minha pergunta, para ser mais objetivo, aproveitando o ponto de vista ímpar do senhor, que inclusive já foi governo e conheceu de perto os desafios ali da atuação também na política, e também fazendo uma breve referência à teoria de Donald Cressey, publicada na década de 50, sobre o triângulo da fraude, né, envolvendo motivação, racionalização e oportunidade. Ele dizia que nenhum agente comete um ato de fraude, um ato de corrupção, se souber que as chances dele ser pego e ser punido são grandes. Então, ministro, quais são, na sua opinião, os caminhos para o Brasil retomar essas ações de combate à corrupção de forma contundente no cenário pós-Lava Jato? E, nesse sentido, para concluir, seu retorno à política para continuar defendendo essa bandeira de uma forma ampla, não seria um movimento necessário, ministro? Partindo da premissa que precisamos ter gente boa na política. Desde já agradeço a gentileza da resposta. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Eu tenho uma pesquisa aqui, que foi feita até pela KPMG, citada num estudo sobre a Lava Jato, escrito por um professor, um amigo professor da INSEAD. E a KPMG fez uma pesquisa entre várias empresas, companhias brasileiras, uma pesquisa envolvendo um número, não todas, evidentemente, mas players relevantes no mercado. E o que me pareceu bem interessante, até citei essa pesquisa no início, né?
Em 2015, e aqui veja, já tínhamos a lei anticorrupção, 57 delas tinham programas de ética e compliance. Um ano depois, esse número subiu para 76. E em 2019, 97%. Né? Essa é uma revolução silenciosa. Né? Certo que existe uma tendência mundial em favor de políticas de integridade e anticorrupção, mas isso sinaliza a percepção, igualmente do setor privado, de que era preciso mudar. O que nós vimos naqueles escândalos de corrupção no passado era basicamente a postura de negação. Negação, negação, negação. Nenhuma perspectiva de colaboração. E aqui até aproveito para responder algo que fiquei devendo para o ministro Mandetta. A colaboração, o chamado plea agreement, ou plea bargain, que a gente trouxe lá dos Estados Unidos, é um instrumento relevante, né, para que nós possamos avançar, muitas vezes, no combate à corrupção. Claro que tudo que um criminoso diz tem que ter prova de corroboração, mas, às vezes, só os próprios criminosos é que podem ser testemunhas em relação aos seus cúmplices. E nós importarmos o que tem de melhor dos outros países, não tem problema, não. Claro que com as devidas adaptações. Nós temos muita influência hoje em dia, não só o Brasil, mas no mundo inteiro, do direito processual e penal norte-americano. E eles são muito pragmáticos, né? Isso é algo realmente admirável. Nem tudo é assimilável, mas enfim. Houve esse crescimento. Tá? E existe uma tendência internacional em favor de políticas de integridade e anticorrupção. Esse movimento da OCDE não é um movimento por acaso. É porque nós estamos tendo problemas. Mas, mesmo ele, o próprio movimento, reflete não só que nós estamos tendo problemas, mas que existe uma nova postura da comunidade internacional em relação à corrupção. No começo do governo, quando eu assumi como ministro, me trouxeram uma questão dizendo que o Brasil precisava aprovar até fevereiro, isso foi em novembro, precisava aprovar até fevereiro uma lei, um projeto de lei que tratava de congelamento de ativos ligados a grupos terroristas, assim considerados pelas Nações Unidas. E era uma lei que estava sendo cobrada há 9 anos. O Brasil é membro do FATF, que é o Financial Action Task Force, nós chamamos ele aqui de GAFI, que funciona junto ao CDE, e estava sendo cobrado há 9 anos e tinha sido ameaçada na última reunião, que tinha sido em setembro, de ser suspenso na próxima reunião se o Brasil não aprovasse a legislação. E nós corremos como loucos, né? E num momento de transição de governo e transição de Congresso, foi difícil, mas em fevereiro os parlamentares, a Câmara e o Congresso, aprovaram a toque de caixa o projeto de lei. Eu viajei para a reunião do GAFI, em Paris, com a lei debaixo do braço, para mostrar, não tinha sido sancionada ainda, mas para mostrar, fizemos o nosso trabalho. O Brasil foi elogiado nesse fórum internacional e a ameaça de suspensão foi afastada. Aí se pode dizer, né, pode-se utilizar uma postura, como é que se diz? Achar que nós somos autossuficientes e dar pouca importância para o que dizem esses organismos internacionais. Tá? O Brasil é autossuficiente, não se submete a ninguém, nós que resolvemos, nós temos nossa soberania, isso é uma afronta, mas ser suspenso do FATF significava botar um carimbo no Brasil dizendo: vocês são toleráveis à lavagem de dinheiro. Pá! Tá? Isso, o que isso ia significar para o Brasil em termos de investimentos? Havia quem receasse, essa era uma preocupação do Roberto Campos, no período que o Brasil pudesse ficar impedido de realizar transações internacionais de compensação bancária. E o problema foi superado por vontade política. Eu vejo com receio alguns movimentos, se discute lá no Congresso, vamos revisar a lei de lavagem de dinheiro,
porque ela é muito dura. Vamos exigir que seja condenado pelo crime antecedente para ter condenação por lavagem. Nós estamos brincando em nos tornarmos, aprofundarmos a nossa condição de pária internacional. E é essa aquela pergunta que nós devemos fazer. Nós queremos estar junto com Dinamarca, Nova Zelândia, Suécia, ou queremos estar do lado de Venezuela, Somália e Sudão? Porque os caminhos são claros. E sem aqui querer fazer qualquer demérito desses outros países. Até tirei a Venezuela da lista para não dizer que é uma questão ideológica. Tá? Mas os caminhos são claros. E a responsabilidade é de todos. O governo tem responsabilidade, o Congresso tem responsabilidade, o Judiciário tem responsabilidade. Mas nós dividimos todos o mesmo país, como sociedade, setor privado e setor público. Então nós temos que realizar aí algumas escolhas. A janela de oportunidade se fechou, está difícil, mas ela pode ser reaberta. Basta ter vontade política e ter a sabedoria, né, de pensar na importância que existe que tem políticas anticorrupção e de integridade. Por ter deixado elas de lado por muito tempo, por ter fomentado a impunidade da grande corrupção, é que nós tivemos a nossa economia com todos esses problemas. Claro que não é o único fator, mas certamente corrupção sistêmica não ajuda, né? Desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento humano. Foi isso que enfraqueceu a fé das pessoas no regime democrático. E aí começaram a pensar que talvez seja melhor uma solução autoritária, e nunca ela é uma solução de verdade. E esses problemas podem retornar. Podem retornar. Agora, o que nós temos que fazer é construir, né? Buscarmos nos posicionar tanto no debate público como no debate privado, em prol do que é melhor e pensar o país que nós queremos ser em relação a isso. Hoje, meu foco é trabalhar no setor privado, né? Trabalhar no setor privado, sobre a questão política aí perguntar, que foi objeto da pergunta. Eu vim para o setor privado, eu acho que eu tenho condições de realização, não só por fazer algo que é inerente ao setor privado, que é buscar um meio de vida, mas também fazer algo que eu acredito, e eu acredito na vitalidade do setor privado, em promover mudanças importantes para as pessoas e para o próprio país. Como acredito que a grande, quase a totalidade, talvez, dessa audiência tem a mesma crença, né? Que nós podemos fazer a diferença no âmbito do setor privado, não eximindo a responsabilidade do setor público, dos nossos representantes eleitos. Mas o meu momento, o foco no setor privado e, da melhor maneira possível, continuar fazendo aquilo que eu acredito, né? Dentro do setor privado.